alguns meses num sábado pela manhã, né? Que eu me lembro. E pelo Zoom também. E aí imagino que vocês estão com o culto presencial retornando aos sábados, mas durante a semana vocês ainda continuam no Zoom, né? E diante, vamos ver como que vai ser os anúncios também do governo, né? Pós-eleições, vamos ver como que vai ser as novas recomendações aí diante de uma possível segunda onda ou aumento de casos. Estendo aqui meu lamento, né? Às famílias enlutadas. Você falou, Mariane, uma coisa que é muito verdade, né? Quando os números, eles ganham nomes, né? Quando os números, eles se tornam pessoas, nomes conhecidos, aí isso faz muito mais sentido, muito significado, né? Não são mais 173 mil perdidos no Brasil, mas é gente que a gente conhece. Então, que Deus conforte essas famílias, que Deus nos proteja, continue nos protegendo, que Ele nos use como seus instrumentos, né? Para sermos responsáveis nesse momento também, e instrumentos também da sua graça e da sua paz. Queridos, eu quero para a nossa reflexão trazer um texto bíblico. Se não me engano, vocês estão tendo uma série sobre parábolas de Jesus. Se não me engano, o Toninho mais ou menos me disse o tema que era para a gente compartilhar. E eu quero convidá-los a abrir em Mateus capítulo 24. Nós vamos estudar aqui brevemente, precisaríamos de mais tempo, mas vamos tentar aqui brevemente estudar o finzinho do capítulo 24 e também o capítulo 25. Eu acho que precisa fechar o áudio aí, Mariane, de alguém. Se você conseguir fechar aí. Pastor, só desculpa, eu vou desativar o áudio de todos, porque eu não fiz um negócio na hora que entrei. Eu já estava... que eu tenho que... Só está dando uma pequena interferência. Uhum. Só um minutinho. Tranquilo. Ok? Acho que agora estamos ok. Me escutam e me veem bem, né, Mariane? Demais? Ok, então vamos queridos, vamos abrir em Mateus 24, a partir do verso 43. Quando nós pensamos em Mateus 24 como sermão profético de Jesus, esse é um texto que nos chama muita atenção, especialmente como adventistas, quem foi educado numa tradição adventista, como eu, talvez muitos aí. Mateus 24 é um sermão muito importante porque é o chamado sermão profético, é o sermão dos sinais da volta de Jesus. Mas talvez a gente se esqueça um pouquinho de que a continuidade de Mateus 24, evidentemente, é Mateus 25. E se Jesus em Mateus 24 deu sinais como indicativos ao longo do tempo, da brevidade da sua vinda, ele disse como nós deveríamos viver, a sua igreja deveria viver até que ele voltasse. E aí é o que a gente tem em Mateus 25. Então, se Mateus 24 é no sentido de um alerta, de criar um senso de iminência, de vigilância, Mateus 25 é como que a gente vive, como a gente se prepara para a volta de Jesus. E aí eu intitulei a mensagem dessa noite como Parábolas da Demora, porque nós vamos perceber que dessas 5 pequenas histórias, algumas bem pequenas, outras um pouquinho maiores, a ênfase está na demora. E, evidentemente, quando a gente passa por problemas como esse da pandemia, ou quando a gente é assolado pela morte de alguém querido, a grande pergunta é por que tanta demora, talvez, né? A nossa sensação é de que Deus poderia já ter colocado um ponto final em toda essa história de sofrimento. E o nosso clamor vai nessa direção. Como que, então, a gente pode lidar com a questão da demora? Eu gosto muito de um autor chamado George Knight, escreveu vários livros traduzidos para o português, é um historiador da igreja, e ele diz que o grande desafio da igreja adventista, o maior desafio da igreja adventista, é lidar com a demora da volta de Jesus, porque a gente proclama uma mensagem há 176 anos como movimento adventista, que é uma mensagem que ainda não se cumpriu. E à medida que o tempo passa e essa promessa não se cumpre, se torna mais difícil acreditar nela. Se torna mais difícil pregar com convicção essa mensagem. Então, o grande desafio, talvez, para a igreja adventista seja exatamente o tipo de mensagem que ela tem para pregar. É uma pregação de uma iminência da volta de Jesus, mas uma iminência que já vão quase 200 anos aí. Então, como que a gente lida com a demora, com a aparente demora, pelo menos da perspectiva humana, né? Então, vamos lá, então. O primeiro texto é Mateus 24, versos 43 e 44. A primeira história, Jesus conta 5 histórias, 5 parábolas. Vamos lembrar que as parábolas eram o método preferido de Jesus em ensinar, porque as histórias ficam gravadas no coração, a gente lembra delas, a gente se identifica com elas, né? E Jesus geralmente pegava aquilo que estava ligado ao cotidiano. Então, por exemplo, quando ele falava da história do semeador,
que um semeador saiu a espalhar sementes, é porque ele e os discípulos estavam vendo alguém ao longe no campo fazendo isso. Aqui no caso da parábola das virgens, por exemplo, que nós vamos ver em Mateus 25, é uma parábola em que eles estavam vendo ao longe uma casa que estava se iluminando e se preparando para as bodas de um casamento. Então, Jesus pegava essas situações cotidianas e, a partir disso, tirava lições espirituais muito importantes. Primeira história, então. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui Jesus se compara estranhamente a sua vinda a um ladrão, né? E é curioso porque às vezes Jesus também foi comparado à serpente, por exemplo. A serpente que foi erguida no deserto e todo mundo que olhou para ela foi curado. Jesus também foi comparado ao leão. O diabo também é comparado ao leão que ruge, procurando devorar, mas Jesus também é identificado como leão no Apocalipse, o cordeiro e o leão. Aqui Jesus é comparado à vinda dele como um ladrão. Em que sentido ele está fazendo essa comparação? A lição é muito clara. A primeira história que Jesus conta. Se alguém que fosse chefe de família soubesse a que hora viria o ladrão, quando viria o ladrão, ele se prepararia. Ele não seria pego de surpresa. Então, o primeiro elemento que Jesus está dizendo aqui sobre a sua vinda é que a volta dele vai pegar as pessoas de surpresa, inclusive aqueles que estão se preparando para ela. Então, esse é um elemento fundamental para a gente entender. E é por isso que Jesus vai dizer, e esse é o verbo-chave em todas essas histórias aqui, no verso 43, portanto, vigiar. Vigiar é estar em constante vigilância, é estar atento a todo momento, é viver numa relação de tensão, né, entre algo que pode acontecer ou não pode acontecer agora ou muito em breve. Essa é a ideia de vigilância que a Bíblia nos apresenta. É assim que os cristãos vivem até que Jesus venha, até que ele volte. E aí Jesus disse assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a primeira lição que nós temos que ter em mente, como que aguardar a volta de Jesus? Vigilância. Num contexto de guerra, um soldado presta atenção em tudo, até mesmo numa folha seca na qual ele pisa. Isso pode ser um inimigo se aproximando ou pode ser ele mesmo dando pista da localização dele. Então, um estado de quem aguarda a volta de Jesus é um estado de vigilância, ok? E Jesus vai reforçar isso quando ele diz no verso 45, até o verso 51, ele vai contar uma segunda história. Ele vai dizer assim, olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, sendo diligente. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, com os ébrios, virá então o senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. A segunda história agora é Jesus falando de um bom e um mau servo. A postura de um bom servo é a postura daquele que cuida do que o Senhor lhe confiou. E a postura do mau servo é aquele que pensa assim, meu Senhor vai demorar. Veja que o elemento de demora já é introduzido aqui. Aquele que é o mau servo pensa assim, meu Senhor vai demorar. Então, se ele vai demorar, eu posso viver de qualquer maneira, porque quando ele voltar até lá, eu tenho como arrumar a minha vida. E aí diz a Bíblia que aquele que acha que o Senhor demora, ele vive de modo dissoluto, sem disciplina, sem diligência, sem aproveitar o tempo. Pelo contrário, jogando fora o seu tempo, suas oportunidades, seus talentos, seus recursos, né? Comendo e bebendo com os ébrios, ou seja, com os irresponsáveis, com aqueles que estão dissipando, aqueles que estão consumindo a sua vida com aquilo que não vale a pena. Então, a segunda lição que a gente percebe aqui é que se a gente tem uma impressão de que Jesus demora, ou de que nós temos muito tempo para a nossa vida, de que não é necessária uma vigilância, a tendência natural das nossas escolhas é de nós escolhermos aquilo que não vale a pena, é escolhermos aquilo que é temporal e passageiro, é escolhermos aquilo que não edifica, que não constrói, que não soma para a nossa preparação para a volta de Jesus. Então, essa é a segunda lição que nós podemos aprender aqui nas histórias que Jesus conta. A terceira é uma história mais conhecida, e é o capítulo 25, do verso 1 até o verso 13, é chamada Parábola das 10 Virgens. E eu leio assim com vocês. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas,
saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias ou imprudentes, e 5 eram prudentes. As imprudentes, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E olha só o interessante, o verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja que aqui você tem de novo o elemento de tardança, de demora. Lá na parábola anterior, que foi a segunda, o mau servo pensa assim: o Senhor vai demorar para voltar. Aqui, nessa terceira parábola, o noivo realmente tarda, ele demora para chegar. E aí os dois grupos, tanto das prudentes quanto das imprudentes, elas dormem. A parábola nos traz aqui uma lição importante. Até o momento da chegada do noivo, não havia uma diferença básica, visível, explícita entre as prudentes e as imprudentes. Os dois grupos haviam sido convidados para o casamento, os dois grupos haviam levado lâmpadas, os dois grupos haviam se preparado, os dois grupos queriam participar das bodas, da cerimônia de casamento, os dois grupos esperaram o noivo, os dois grupos dormiram, os dois grupos acordaram quando ouviram o noivo. A diferença estava quando, por estar tarde, meia-noite, o momento mais denso, mais escuro da noite, quando elas foram preparar as lâmpadas, as que eram imprudentes não pensaram assim: e se ele demorar? E se ele atrasar? Então, as prudentes tinham azeite de sobra e as imprudentes não. Vamos lembrar o casamento daquela época, né? Diferentemente de uma festa que a gente gasta bastante hoje, né? E que duram aí 3, 4, 5, 6 horas, uma festa de casamento. Alguns mais animados viram à noite, mas as festas de casamento naquela época duravam dias, às vezes uma semana. E esse cortejo que passava pela cidade, ele ia convidando as pessoas para que pudessem, então, ir até a casa do noivo, da família do noivo, para que a cerimônia fosse realizada e eles pudessem, então, receber na casa depois em que eles iam morar todos os convidados para uma festa que ia durar algum tempo. E essas moças, chamadas de virgens, ou seja, eram solteiras, né? Elas estavam, então, aguardando esse momento para acompanhar o cortejo do noivo. O noivo demorou, ele tardou e elas adormeceram, todas. A diferença estava na questão do azeite. E aqui a questão do azeite é um elemento importante, porque Jesus parece querer destacar para nós aqui a questão do preparo individual. Ou seja, existe um elemento na volta de Jesus, uma dimensão da preparação para a volta de Jesus, que é um elemento vertical, que é essa questão do nosso preparo individual, dessa nossa caminhada com Deus, de andar com Ele, de experimentá-lo, de conhecê-lo, de caminhar com Ele, de se relacionar com Ele. Essa experiência ela é intransferível. É por isso que as virgens que não levaram o azeite suficiente, elas pedem, desesperadas, para aquelas que tinham sido mais prudentes: por favor, compartilhe conosco. E a resposta delas é assim: olha, sinto muito, mas se nós compartilharmos, talvez não vai dar para todo mundo. Então, tente comprar, vá até algum lugar para ver se vocês conseguem comprar azeite. Qual que é a ênfase de Jesus aqui? O azeite, ele é intransferível. Não é porque as prudentes não queriam transferir. É porque se elas transferissem, elas ficariam sem. Então, a lição muito importante aqui é a questão da experiência individual e do preparo individual como algo que a gente não consegue transferir. A minha experiência eu não consigo transferir para minha esposa, por mais que eu a influencie, ela não consegue transferir para mim. Eu, por mais que mentoreie os meus filhos, influencie eles positivamente, assim espero, para a espiritualidade, mas eu não consigo transferir a minha experiência. Vai chegar um momento, especialmente da adolescência, em que eles vão construir a própria identidade espiritual deles, em que eles vão buscar uma experiência única, pessoal, significativa com Deus, e que essa experiência tem que ser diferente da minha. Talvez até uma ruptura com a experiência que eu tive, diferente da que eu tive. Então, esse elemento que a parábola destaca, ele é muito importante. O preparo, ele é individual. Por isso que o azeite, ele é intransferível. E aí, o resultado é trágico, a gente sabe disso. Aquelas virgens que foram prudentes foram procurar azeite, não encontraram, era muito tarde, chegaram atrasadas, sem lâmpada, bateram na porta das bodas, não puderam ser identificadas, e a resposta que elas ouviram do noivo é: não vos conheço, não vos conheço. Portanto, essa é a terceira história, e a ênfase dela está no preparo individual. Agora vamos para a quarta história. São 5 ao todo. A quarta história é a partir do verso 14 de Mateus 25. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, e a cada um deu segundo a sua própria capacidade,
e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, chegando a 10. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, chegando a 4. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, olha o verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Veja a ênfase de novo de Jesus na questão da demora, né? Olha, a segunda parábola, o servo mau diz assim, meu senhor demora. A terceira parábola, as virgens esperam o noivo, o noivo tarda, e elas adormecem. A quarta parábola nos diz que depois de muito tempo é que o Senhor volta. Então, em todas essas parábolas, a gente está vendo uma ênfase no quê? Na demora. Como lidar com a demora? Veja, e Jesus estava falando isso há 2000 anos. Jesus estava falando isso para uma igreja que estava se preparando, né, para lidar com a sua ausência, com a sua ascensão ao céu. E aqui eu quero destacar alguns pontos dessa parábola, que talvez é a principal que eu quero destacar para a gente nessa noite. Primeira coisa que o verso 15 nos diz é que Deus concede dom segundo a capacidade. Essa é uma coisa muito importante, porque aqui na parábola, todos esses talentos, que era uma quantidade monetária, tá? Os talentos era uma quantidade monetária, se aplica a todas as bênçãos e os benefícios que a gente recebe. Sejam eles recursos financeiros, recursos de habilidade, tempo, influência, saúde, né? Bens, posição privilegiada, enfim, tudo isso se aplica nessa parábola ao que se chama de talentos. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Pode parecer que o Senhor privilegiou a um mais do que a outros, mas não é isso. A própria parábola nos diz, Deus concede segundo a sua própria capacidade. Talvez você já tenha sentido inveja, eu certamente já senti, de uma pessoa que é muito talentosa. Talvez aquela pessoa que parece ser bem-sucedida em tudo que faz. A pessoa que vai bem profissionalmente, pessoalmente, a pessoa que tem uma boa família, a pessoa que conseguiu estabilidade financeira, tem sucesso profissional, tem certa visibilidade, ou uma pessoa muito habilidosa. Tudo que ela faz muito bem. Eu tenho um colega de trabalho que é extremamente habilidoso. Ele é um cara que ele é super versátil, e ele é um cara que, se você colocar para bater escanteio e cabecear, ele dá conta, não tem problema nenhum, né? E a gente pode pensar assim, puxa vida, parece que essa pessoa passou 2, 3 vezes na fila, né, dos dotes, né, das bênçãos de Deus. E outros, como eu, você pode pensar, sou muito mais limitado, ou muito mais, menos dotado, né, menos capaz. O ponto é que, para Deus, não é o mais importante a capacidade. Para Deus não importa quantos dons nós recebemos. Esse é o ponto principal. Para Deus o que importa é o que nós fazemos com o que nós recebemos. Veja, o Senhor dá muito para aquele que consegue usar muito. Porque se ele desse muito para aquele que não tem capacidade de usar muito, seria um desperdício. E ainda assim, a parábola nos diz que mesmo alguns que recebem pouco, desperdiçam o que recebem. Porque aquele que recebeu um, enterrou o dom em vez de multiplicar. Então, esse é um ponto muito importante para nós pensarmos. As capacidades, os recursos, as bênçãos que nós temos, em grande medida, não completamente isso, porque a gente tem que considerar circunstâncias da vida, né? Desigualdades sociais que abalam a todos, tem que nos considerar a questão do próprio esforço pessoal, né? Então, todas essas variáveis vão impactar no sucesso, na prosperidade da nossa vida. Mas, de modo geral, os recursos que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos, elas são proporcionais àquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós temos capacidade de fazer. Então, mais importante do que as capacidades que nós temos é como nós utilizamos isso. E alguns podem pensar assim, mas Deus está preocupado só com aqueles que têm alguma atribuição religiosa. Por exemplo, Deus está preocupado só, ou ele valoriza mais aquele que é um pastor, aquele que é um missionário de carreira, um religioso de carreira. Não, não, não. Ao ler esse livro, por exemplo, aqui que eu recomendo para vocês, Parábolas de Jesus, de Ellen White, ao ela comentar essas parábolas, ela enriquece muito. O capítulo, se não me engano, é Como Enriquecer a Personalidade, inclusive o nome do capítulo. E ela vai dizer o seguinte, olha, aquele que é um sapateiro, ele faz um trabalho tão digno, se ele faz um trabalho honesto e que é útil para a sociedade, que abençoa a sociedade, o mecânico, o sapateiro, o pedreiro, o funcionário público, o profissional da área de saúde, o professor, o empresário, todos aqueles que exercem uma função digna
que contribui para o bem da sociedade, estão servindo a Deus. Então, a gente pode achar que só aquele que tem um serviço essencialmente religioso serve a Deus. E que na visão de Deus, aos olhos de Deus, esse é alguém privilegiado, que tem uma função superior àquele que não faz um trabalho que é essencialmente religioso. Não é assim que Deus olha. Então, isso é muito importante para a gente ter em conta, porque os recursos que Deus nos deu, a profissão que Ele nos deu, a vocação que Ele nos deu, fazem parte da missão dEle, fazem parte do reino dEle. E quando a gente faz isso em conexão com Deus, procurando abençoar pessoas, influenciar pessoas, gerar o bem comum, gerar salvação, então a gente está servindo a Deus, ao servir o próximo e conseguir o nosso próprio sustento. Avançando, outra lição que nós encontramos aqui, que eu acho belíssima, que eu acho que é a lição mais importante, talvez, aqui da mensagem dessa noite, é quando há o diálogo do acerto de contas. Depois de muito tempo, o Senhor volta para pegar contas, e aí ele elogia aquele que de 5 fez 10, elogia aquele que de 2 fez 4, e condena e repreende aquele que de 1 apenas trouxe 1. E é muito curiosa a resposta que eles dão, né? Veja o verso 23. Quando o Senhor vai elogiar aqueles que multiplicaram os dons, ele vai dizer assim, ó, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Recebe a tua recompensa. Entra no gozo, na alegria, no refrigério, na paz, no descanso do teu Senhor. Agora, quando chega para aquele que foi o negligente, olha o que ele disse aqui, ó. Chegando, verso 24, chegando por fim o que receberá um talento, diz, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei? Ou seja, ele não se defende da acusação, mas ele fala assim, mas se eu sou aquilo que você está dizendo, por que você não foi mais inteligente? Por que você não foi mais sábio? Por que você não foi mais diligente? Né? Cumpria, verso 27, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aqui é uma lição fundamental, importantíssima para nós entendermos, meus irmãos. Um elemento, ou um aspecto do preparo para a volta de Jesus, veja, vigilância, não gastarmos o tempo com aquilo que é passageiro, com aquilo que não edifica, comer e beber com os ébrios, que é a segunda história, o preparo individual, com o estudo da palavra, e estarmos sendo submissos e sob a direção do Espírito de Deus, que é a moral da história das virgens, e caso ele demore, que nós sejamos perseverantes, que nós tenhamos azeite extra para esperar a sua demora, ainda que isso signifique o nosso descanso no Senhor e a posterior ressurreição. Agora, aqui a ênfase da quarta história é no serviço. O Senhor diz assim, aqueles que aguardam a sua vinda não aguardam de braços cruzados, não aguardam olhando para o relógio, reclamando como se o ônibus estivesse atrasado. Quem aguarda a volta de Jesus, aguarda trabalhando, aguarda com a mão na massa, aguarda apressando e agilizando a volta do Senhor. E ele faz isso através de todos os bens, de todos os recursos, de todas as oportunidades que Deus confiou a ele. Isso significa o dinheiro que ele tem, se é pouco, se é muito, significa as habilidades que ele tem, se é pouco, são muitas, isso significa a família que Deus deu para ele, significa a saúde que ele tem, se é muito, se é limitado, isso significa as oportunidades que Deus tem dado para ele, se são muitas, se ele nasceu num berço esplêndido, se ele nasceu num lar com muitas dificuldades e com muitos desafios. Enfim, todo esse pacote de bens que a Bíblia chama de talentos, Deus diz o seguinte, usa isso da melhor maneira. Não importa o quanto você recebeu. E quando eu voltar, eu te recompensarei. E eu te recompensarei da seguinte maneira. Eu achei muito interessante a fala aqui. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que significa ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é a gente ser fiel naquilo que Deus nos concedeu desse lado da eternidade. E aqueles que forem fiéis a Deus desse lado da eternidade, poderão ser mais fiéis a Deus e mais úteis a Deus do outro lado da eternidade. Uma vez, numa igreja aqui em Tatuí, onde eu moro, interior de São Paulo, onde fica a editora da igreja, onde eu trabalho,
ocorreu uma situação bem interessante. Eu não estava, mas colegas me contaram. Alguém estava pregando sobre o céu, e aí, usando o texto de Isaías, né, Isaías 65, aquele contexto que diz que plantaremos vinhas, edificaremos, mas não em vão, não em debalde e tal, essa coisa toda. E aí o pregador fez a aplicação, dizendo que no céu, aquela imagem que é muito comum em novelas, filmes, na ficção, de um lugar meio sem graça, meio pálido, todo mundo com asinha de anjo para cima e para baixo, tocando harpa e tal, um tom meio pastel, né? Parece uma maternidade. Essa não é a descrição bíblica de céu. E aí ele disse, olha, no céu nós vamos empreender, no céu nós vamos construir, né? No céu nós vamos plantar, nós vamos colher, nós vamos trabalhar. Aí alguém lá na igreja ouvindo isso levantou a mão e falou assim, epa, não, esse céu aí não é o que eu estou esperando, não. E para esse aí eu não quero ir, não. Porque eu já estou há 20 anos tentando terminar minha casa. E você está dizendo que depois que eu terminar, vou ter que construir outra no céu? Não, de jeito nenhum. E aí todo mundo deu risada, né? Nesse contexto da igreja, evidentemente. Mas isso chama atenção para um elemento muito importante. Aqueles que trabalham desse lado da eternidade estarão se preparando e sendo capacitados para servirem e trabalharem melhor por toda a eternidade. A mesma autora que Ellen White, num outro livro que ela escreveu, belíssimo, chamado Desejar Todas as Nações, no primeiro capítulo, é um dos que eu mais gosto, porque ela pinta assim a encarnação de Jesus, né, a vinda de Jesus para viver entre nós de uma maneira belíssima. E ela diz assim, olha, Jesus demonstrou por meio da sua encarnação qual que é a lei que rege o universo. A gente aprende aí na escola, estou vendo que algumas crianças estão participando conosco, e a gente aprende na escola que a natureza tem algumas leis, né, como a lei da gravidade. Se eu soltar, ó, caiu, né? Então, essa lei de atração para o centro da Terra. A gente tem a ideia da inércia também, a lei da inércia, né? Você põe um objeto em movimento, e ele vai continuar ainda em movimento, a não ser que tenha uma outra força de atrito que pare esse objeto. Essas leis são leis que regem a Terra e, de alguma maneira, regem o universo. Mas Ellen White, nesse capítulo, diz que a lei que rege o universo, a grande lei que domina o universo, é a lei do serviço. E ela vai dizer o seguinte, olha, se você observar a natureza, você vai perceber, como diz o salmista Davi, no Salmo 19, de que a lua sabe a hora que ela tem que sair, o sol sabe a hora que ele tem que entrar. Eles não se comunicaram, eles não conversaram, mas eles sabem a hora que eles têm que entrar e sair de cena. Então ela diz, se você olhar a natureza, você vai ver que o ecossistema foi desenhado e foi planejado para se servir, para um cuidar do outro, para um beneficiar o outro. Mas Ellen White vai dizer assim, tem apenas uma coisa que destoa de tudo isso, e é o coração egoísta do ser humano. Em meio a todo esse ecossistema que foi pensado para o serviço, apenas o egoísmo do coração humano é como se fosse uma trava, uma barra de ferro nessa engrenagem, que trava toda essa engrenagem. Então ela diz, Jesus veio para personificar, para encarnar, para exemplificar como ninguém qual é a lei que rege o universo e a lei do serviço. Portanto, o céu, a nova terra, como nós quisermos chamar, a eternidade, será confiada às pessoas que aprenderam a servir desse lado da eternidade. É por isso que na conversa do Senhor com os seus servos, ele diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, se você foi fiel a mim desse lado da eternidade, então agora você vai ter a recompensa de servir por toda a eternidade. E queridos, pense você, eu sou um funcionário da igreja, né? Mas eu fico pensando assim, se Deus empregasse anjos, seria muito melhor. Anjo talvez não tem férias, se é o caso de uma mulher, não tem licença maternidade, anjo não tem preguiça, anjo não acorda tarde, anjo não tem problema de relacionamento, anjo não tem limitações, né? Das mais diversas, às vezes de pregar, de administrar, de dirigir e tal. Anjo talvez não tenha seus preconceitos, né? Então, todos esses elementos me prejudicam como um servo de Deus. Mas Deus, assim, ainda assim, quer que eu participe da grande missão dele. Como ele também quer que você participe. E ele chama você a participar disso. Com todas as limitações, com todos os preconceitos que você tem, com muitas vezes a preguiça e a negligência que nós temos, Deus ainda assim nos chama a participar da sua grande missão. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que esse é um dos elementos fundamentais de preparo para a eternidade. Quem aprende a servir desse lado, poderá servir por toda a eternidade. E a Ellen White vai colocar isso de maneira belíssima no Parábolas de Jesus, que ela vai dizer assim, olha, quem desenvolveu suas habilidades físicas, mentais, espirituais para servir desse lado, ele vai ter vantagem na eternidade, porque ele vai ser mais capaz do que aqueles que serviram menos. Olha que interessante isso.
Então, as decisões que nós fazemos desse lado da eternidade vão nos impactar por toda a eternidade. Não vão nos impedir, as boas ou más escolhas, de herdarmos o novo céu e a nova terra. Mas isso vai nos dar diferença em relação ao que nós vamos escolher por toda a eternidade. Por isso que o Senhor disse aos seus servos: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que não aprendeu a servir, então até o que tem lhe será tirado. Vou para a última história, o tempo avança. Agora o verso 31 até o verso, o finzinho aqui do capítulo. A grande pergunta agora na quinta história é, se nós vimos na parábola dos talentos que o preparo para a volta de Jesus se dá com o serviço, se dá com a mão na massa, aliviando o sofrimento das pessoas, proclamando o reino de Deus, as boas novas da salvação, quem, por excelência, a gente deve servir? Quem a gente deve preocupar, que deve ouvir essa mensagem? Você vai falar, pastor, todos. A mensagem do evangelho é para todos. Essa é a ordem de Mateus 24:14, inclusive. Será pregado o evangelho do reino, a testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mas aqui a gente parece ver em Mateus 25:31, Jesus parece que valorizando no contexto do grande julgamento, do julgamento final, o serviço que foi feito para um grupo de pessoas. E aí olha só o que diz aqui, olha, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Essa é uma descrição de uma cena de julgamento. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Veja, uma peneira, né? A ideia de uma peneira que aparece na Bíblia de joio e de trigo também se repete aqui na diferenciação dos rebanhos, né? De ovelhas e de cabritos. Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui nós temos dois elementos. Perdão, queridos, estou no quarto das crianças e caiu um boneco aqui na minha cabeça. Mas é como diz a profecia, o Salmo 91, cai o meu ao teu lado, 10 minha direita, tua direita, não serás atingido, né? Mas estou vivo aqui. Então, aqui o que a gente percebe, algumas lições importantes nesse começo do relato, é o seguinte. Primeiro que Jesus aparece sentado no trono da sua glória. Esse parece ser um detalhe, mas não é. Porque lá em Hebreus, eu vou apenas citar, lá em Hebreus capítulo 4, verso 15 a 16, Jesus aparece no trono da graça. É aquele famoso texto belíssimo de Paulo, que ele diz assim, olha, aproxime-se confiadamente de Jesus, aquele que é o nosso sumo sacerdote, porque ele está sentado no trono da sua graça, né? E ele vai nos acolher, ele vai se compadecer de nós, porque ele foi alguém semelhante a nós. Ele é um sacerdote que nos entende as nossas fraquezas, né? Lá, Jesus é descrito estando no trono da graça, mas agora aqui Jesus é descrito estando no trono da glória. Ou seja, isso significa que ele está sendo empossado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando ele foi ao céu após a sua ascensão, o seu sacrifício foi reconhecido e ele foi entronizado. Mas o seu reino na terra não foi plenamente estabelecido, porque ainda o mal impera. Nós temos ainda a pandemia, temos a Covid, temos as perdas, temos a injustiça, temos a corrupção, temos todos os males estruturais, o racismo, as desigualdades, todos os males sociais que imperam em nosso mundo e nossa sociedade. Portanto, se Cristo reina, por que não foi plenamente implementado o seu reino ainda? Porque ele ainda não tomou posse, ou ele ainda não implementou o reino da sua glória. E é isso que nós estamos vendo agora sendo descrito em Mateus 25. Quando ele tomar posse, quando ele se sentar no reino da sua glória, então ele fará o quê? Julgará, trará recompensa, separará cabritos de ovelhas, o joio do trigo. E ele dirá para aqueles que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui tem uma coisa belíssima aqui. Porque se você comparar o verso 34 com o verso 41, você vai perceber algo interessante. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, estou lendo o verso 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja o contraste que Jesus está fazendo aqui. O reino dos céus é preparado para aqueles que são benditos do Pai. O plano da salvação prevê, no sonho de Deus, o plano da salvação é que todos os filhos de Deus sejam salvos. Todos. Ou seja, Deus quer incluir a todos, Deus quer salvar a todos. Isso faz parte do plano da salvação dele. Agora, a perdição, o lago de fogo e enxofre,
é algo que está reservado para quem? Para o diabo e seus anjos. Portanto, o sonho de Deus, o plano de Deus, toda a providência que Deus está fazendo, é para que você e eu sejamos salvos, é para que a gente tenha a segurança da nossa salvação, para que a gente viva de cabeça erguida, para que a gente não tenha temor em relação ao nosso passado, para que a gente ande na confiança de que fomos perdoados, e que pelo fato de sermos perdoados, a gente ofereça perdão e ofereça reconciliação, de que a gente não tenha medo da morte, porque a nossa vida está selada com Deus. Então, diante dessa segurança que Deus nos oferece, de que Ele sonhou, de que Ele preparou, de que Ele providenciou a salvação para nós, nós, apenas que queiramos ou que rejeitemos a sua graça, é que faremos parte do outro grupo, do lago de fogo e enxofre. Durante muito tempo na Idade Média, a igreja predominante, a igreja que mandava, usou a doutrina do inferno, do purgatório, para gerar medo nas pessoas, para fazer com que elas fossem controladas, porque colocou Deus pintado de uma maneira tão terrível, tão ameaçadora, que parecia que ele estava a cada esquina esperando para acertar um raio na cabeça de quem errasse. Mas o quadro que a Bíblia pinta de Deus é muito diferente. E Jesus diz que o reino está preparado desde a fundação do mundo, desde a eternidade, antes do pecado surgir. Ele já está preparado, ele já foi predito, ele já foi desenhado para que nós possamos tomar posse dele. Só não toma posse do reino aqueles que não querem fazer parte do reinado de Cristo. E aí eu vou para a parte final e a lição final dessa noite. O verso 35, agora vem o diálogo com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão salvos. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí vem o diálogo agora com aqueles que estão perdidos. E você sabe, a estrutura vai se repetir. Aqueles que estão perdidos vão dizer o seguinte, quando nós não te visitamos, quando nós não oferecemos o pão, não oferecemos a água, não oferecemos roupa, vestimenta, ou não cuidamos das suas feridas. E ele vai dizer a mesma coisa, quando vocês não cuidaram dos meus pequeninos, então vocês não cuidaram de mim. O que há de interessante aqui, a lição nesse trecho, é que ambos os grupos, tanto os perdidos quanto os salvos, os justos, os ímpios, os cabritos e as ovelhas, o joio e o trigo, os dois grupos eles se surpreendem com a resposta de Jesus. Os dois se surpreendem com a recompensa que recebem no juízo. Aqueles que são salvos, que estão salvos, que estarão salvos, se surpreendem porque eles não entendem porque merecem. Eles não entendem quando foi que eles fizeram aquilo que Cristo disse que eles fizeram. E aqui é um ponto fundamental, porque eles fizeram como algo que era tão natural na vida deles, que eles nem perceberam que tinham feito. E aqueles que não fizeram porque acharam que se Jesus tivesse se identificado, se eles tivessem visto que era uma grande causa, que eles teriam um grande reconhecimento, que era o próprio Filho de Deus, talvez, que estaria sendo cuidado, então eles teriam feito. Aqui a gente tem um contraste fundamental entre o verdadeiro servo e o servo que é hipócrita, né? Como diz o texto de Mateus. A diferença é que aquele que serve os pequeninos servem aqueles que não podem trazer nada em troca. Servem pessoas que não vão poder, nem quem sabe, aplaudi-lo, reconhecê-lo, recompensá-lo. É aquele tipo de ajuda que a gente vai fazer que, quem sabe, não vai nem render uma postagem nas redes sociais. Que a gente não vai nem poder colocar como voluntariado no LinkedIn, né? Que nem vai nos servir para a gente receber um cargo na igreja ou algum reconhecimento na comunidade local que nós estamos inseridos. Porque aqui Jesus está falando para a gente servir o pequenino, para a gente servir o que é mais vulnerável, para a gente servir aquele que não pode nos dar nada em troca. Então Jesus disse, aqueles que fazem isso, aqueles que conseguem enxergar essas pessoas que são invisíveis para a sociedade, que são invisíveis para a própria igreja, muitas vezes, essas pessoas, ao fazerem isso, é como se elas tivessem feito a mim. Aqueles que assim o fizeram, não reconhecerão Cristo nessas pessoas, não entenderão que estão fazendo uma grande coisa, entenderão que estão fazendo aquilo para que foram criados para fazer. E aqueles que deixarem de fazer, vão justificar que não fizeram, porque se tivessem sabido, se tivessem percebido que era uma grande coisa que era para ser feita,
eles teriam feito. Mas como era uma coisa pequena, como parecia ser mais algum, um prisioneiro, um faminto, mas não ser o próprio Cristo, então eles não fizeram. Queridos, vejam que se nós olharmos essas 5 histórias num conjunto, que elas são posteriores ao sermão profético de Jesus em Mateus 24, a gente tem lições importantíssimas. A primeira, a volta de Jesus pegará todos de surpresa. Por isso nós devemos estar vigilantes. Segundo, nós não temos tempo para jogar a nossa vida fora, comendo e bebendo com os ébrios, com os bêbados, com os irresponsáveis, com os imprudentes, com os dissolutos, com aqueles que acham que Jesus não virá em breve. Terceira história, o preparo é individual. Ele pode demorar, e na nossa perspectiva talvez ele esteja demorando, porque já são 2000 anos. Por mais que cada um de nós só vai ter que esperar por Jesus apenas por uma vida. Outro dia, ao orar com meu filho, na verdade já faz algum tempinho, uns 2 anos pelo menos, ele vai fazer 8 anos, então ele tinha uns 5 anos, e aí eu orando com ele e dizendo que na oração para Cristo, que nós aguardávamos a sua vinda, e ele falou assim, pai, você já tem orado alguns dias, dizendo que nós estamos aguardando a volta de Jesus, mas ele está demorando, né? A gente já está aguardando bastante tempo. Veja, meu guri com 5, 6 anos, poucos dias a gente falando sobre a volta de Jesus, e ele, na perspectiva dele de tempo e de demora, dizendo, mas Jesus está demorando, né? Então, eu que tenho 38 e que aguardo Jesus há pelo menos uns 30, e quem sabe alguns que estão me ouvindo e aguardam Jesus há 50, 60, 70, 80, o tempo que nós vamos aguardar a volta de Jesus é o tempo de uma vida. Ninguém aqui aguardou Jesus há 2000 anos. Ninguém está aguardando Jesus há 2000 anos. A igreja como um todo, sim, mas nós individualmente não. Mas a terceira história nos diz que o nosso preparo deve ser individual. E se caso ele demorar, e se caso ele tardar, e se ele não vier na expectativa que nós temos, nós precisamos ter azeite para que a nossa lâmpada continue acesa. Para que quando ele aparecer, a gente possa estar pronto. A quarta história nos diz que nós não aguardamos a volta de Jesus de braços cruzados. Quem aguarda a volta de Jesus aguarda trabalhando. E aí, por isso que talvez essa perspectiva de tempo, de demora, ela seja menor para quem está envolvido. Porque quem olha para o tamanho do desafio missionário, quem olha para o tamanho do campo missionário, então pensa assim, meu Deus, para a gente terminar isso, a gente precisa de muito tempo, né? Falta muita coisa para ser feita. Então, não é pouca coisa. Veja, a perspectiva, ela muda, né? À medida em que a gente está envolvido nisso. E a quarta história nos diz, nós temos que usar os nossos talentos, tudo que nós temos, que Deus tem colocado diante de nós para a gente abençoar outras pessoas. Quem aprende a servir desse lado, vai servir melhor do outro. E a última história, a quinta e última história, é que nós devemos servir por excelência, como prioridade, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais vulneráveis. Na época do Antigo Testamento, quando o povo de Israel foi chamado a ser um povo distinto, aqueles que eram os mais fracos eram 3 categorias de pessoas. Eram as viúvas, eram os órfãos e eram os estrangeiros. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Deus havia dado para Israel leis especiais para cuidar desses 3 grupos que eram mais vulneráveis. Essas eram as pessoas que mais provavelmente poderiam ter os seus direitos violados, poderiam ser exploradas. A pergunta que eu me faço é você olhar hoje para a igreja, para a sua igreja, olhar para a sociedade, para a cidade de São Paulo, num domingo de eleições, de segundo turno. Quem são as pessoas mais vulneráveis da cidade? Quem são as pessoas mais vulneráveis do nosso país? Quem são as pessoas mais vulneráveis do nosso mundo? Quem são menos protegidas? Quem são aquelas que têm menos oportunidades? Quem são aquelas que sofrem com maior desigualdade? Talvez a nossa prioridade como igreja, ao servir as pessoas, seja exatamente cuidar primeiro daquelas que são mais vulneráveis, daquelas que não tem ninguém para cuidar delas. Muitas vezes nem o próprio Estado. Aqui está a lição, e a quinta lição importante que nós temos que ter para a volta de Jesus. Aqueles que se preparam para a volta de Cristo, enxergam os pequeninos, veem Cristo nos próprios pequeninos, servem os pequeninos porque é como se estivessem servindo o próprio Cristo. Na verdade, é como se eles fossem pequenos cristos que estão servindo as pessoas as quais encontram pelo caminho. Espero ter abençoado vocês na reflexão dessa mensagem, das parábolas. Espero que as histórias de Jesus continuem a ecoar no seu coração e na sua mente. Continuem a desafiá-lo a ser alguém que realmente se prepara para a volta de Cristo. Não meramente um membro de igreja, não meramente alguém que professa ser adventista do 7º dia, mas alguém que tem essas características na sua vida. Vigilância, serviço, preparo individual
cuidado com os pequeninos e os mais vulneráveis. Que essa seja a marca da Igreja de Vila Formosa, que essa seja a marca da minha vida, da minha família, que essa seja a marca da Igreja de Deus ao redor do mundo. Amém? Por isso, espero ter abençoado vocês. E eu pergunto, Mariane, pergunto, Toninho, se a gente ora, se a gente canta, como que a gente faz o desfecho? Se a gente abre para perguntas, se a gente conversa, o que a gente faz agora nesse momento?